Olá pessoal, estamos começando mais um Opencast, o seu podcast sobre software livre. O tema de hoje é: como ganhar dinheiro com software livre? Isso é possível? Meu nome é Ivan, sou o fundador e mantenedor do site ubunteiro.com.br e na rede Freenode você pode me encontrar também sobre o nick Ubunteiro. Bom, meu nome é Marcos André Lucas, vocês já me conhecem do podcast Zero. Eu sou consultor e professor. Basicamente, eu ganho a vida trabalhando com software livre. Bom, meu nome é Marcos Roberto Zin, conhecido como Zin pela gurizada aí. Eu não trabalho com software livre, infelizmente. A empresa onde eu trabalho usa proprietário e pago. Sou blogueiro de Liberdade Web e atual presidente do Código Livre. Meu nome é Diego Tumeleiro, eu trabalho na área de suporte da RBR Informática e eu utilizo alguma coisa de software livre, porém a maior parte ainda é proprietário. Quero perguntar a vocês, tirando o Marcos que já respondeu isso na sua apresentação, quem aqui ganha dinheiro, ganha a vida com software livre? Zin, você ganha? Bom, eu até ganho como freelancer, assim, dinheiro com software livre, porque eu faço toda a parte de panfletos, folder, flyer, enfim, toda a parte de gráfico como software livre. E também um que outro site que às vezes o pessoal me pede para fazer utilizando linguagem aberta, mas por enquanto só, né? Inclusive vamos comentar depois que ganhar dinheiro, gente, não é apenas você ter mais dinheiro, mas sim gastar menos. Isso também é ganhar dinheiro. E você, Diego, consegue ganhar dinheiro com software livre? Atualmente eu deixo de perder dinheiro utilizando o VNC em vez de alternativas proprietárias, utilizando o banco de dados Firebird. Eu não ganho a vida com software livre, mas ganho algum dinheiro fazendo alguns serviços freelancers, como em servidores e algum desenvolvimento web. Marcos, na tua apresentação você disse que ganha dinheiro com software livre. Pode nos explicar como é que você faz isso? Existem várias formas de você trabalhar com software livre de maneira profissional, de maneira empresarial, usar isso como uma ferramenta. Inclusive até eu acho que a gente vai falar um pouco mais de cada uma delas depois no podcast, mas dá para ganhar dinheiro com consultoria, que é um dos focos da minha empresa, em que outras empresas ou organizações necessitam de um serviço, eu presto consultoria para ela, quase sempre envolvendo software livre e com isso consigo ganhar dinheiro. Também é possível ganhar dinheiro com treinamento, também é o meu caso. Na universidade aplico bastante software livre, também algumas empresas me contrataram como professor para dar curso em cima disso. E o principal que outras pessoas que estão ouvindo agora que também podem utilizar é no caso de soluções personalizadas. Tem empresa que sabe que existe os softwares livres aí prontos no mercado, no caso o Postfix para e-mail, por exemplo, o MySQL para banco de dados, o Apache para uma página web, mas não sabe integrar todos eles juntos ou não sabe como aplicar aquilo aos negócios da empresa. Você juntar todos esses softwares livres e oferecer uma solução prontinha, personalizada para a empresa, é também uma forma de ganhar dinheiro com software livre que eu aplico hoje na minha vida profissional. Diego, na empresa onde você trabalha e no seu uso pessoal, você ganha dinheiro ou deixa de perder dinheiro utilizando software livre? Eu não ganho necessariamente dinheiro ou perco de ganhar dinheiro com isso. Por causa que a empresa ela tem as licenças do Microsoft Office, ela tem as licenças do Microsoft Windows. A única coisa que a gente realmente utiliza a fundo é o VNC, o UTVNC para fazer conexões remotas e o banco de dados Firebird para fazer dentro do sistema, né? Para utilizar agregado ao sistema. No mais, eu utilizo pessoalmente o OpenOffice, porém isso não faz diferença por causa que a licença do Microsoft Office também está lá. Marcos, fora da gravação aqui nós estávamos falando sobre o impacto econômico gerado pela utilização do software livre. O que tu pode falar mais para nós sobre esse assunto? Eu acho que é a questão da economia, digamos assim, economia pessoal. Tanto a economia de pessoal, da empresa precisar de menos recursos humanos para fazer o mesmo trabalho, coisa que no software proprietário você precisa, às vezes, comprar uma licença, ter um treinamento nele, coisas que no software livre você tem todo o suporte pela própria comunidade, mas como a própria economia pessoal de trabalho. A gente tem menos retrabalho, a gente tem mais produtividade.
Zin, nos fale um pouco como é utilizar software livre nos teus trabalhos freelancer. Bom, essa questão aí gira em torno também do gosto pessoal, né? Que não é só a questão de usar a ferramenta livre. Porque eu vou usar uma ferramenta livre e não uma paga para trabalhar, né? No meu caso, a ferramenta livre, ela me proporciona a desenvolver muito melhor o meu trabalho do que a ferramenta paga, né? No meu caso, é o gosto pessoal mesmo, né? Marcos, como é para ti argumentar para um cliente que ele deve utilizar um software livre ao invés de um software proprietário? O que eu utilizo de argumento com os meus clientes, incentivando o uso do software livre e explicando o porquê que ele traz impacto econômico positivo dentro da empresa, é justamente essa questão que eu comentei das licenças. Muitas vezes o fato da licença livre ela é também gratuita, isso faz com que a empresa deixe de gastar dinheiro com licença e invista mais no funcionário, no treinamento do funcionário. Então, você é funcionário de uma empresa, incentiva a empresa a usar software livre, com certeza esse dinheiro que a empresa gastaria no software vai investir no teu crescimento pessoal. Tem a questão dos royalties também. Às vezes até mesmo a questão do controle e terceirização. Marcos, só um minutinho que o Zinho aí tem uma coisinha para nos falar sobre o custo das licenças de software proprietário. A questão do uso do software livre na empresa, ele proporciona a redução do custo de gestão operacional, suíte de escritório, antivírus, talvez um controle de estoque e também assistência de instalação. Por exemplo, sistema operacional, o pessoal vai ter uma redução de custo de 600 a 800 reais. Né? Isso na versão full. Uma OEM, questão de 100 a 200 reais. 300 reais. A suíte de escritório, o nosso, por exemplo, hoje está o mais básico de 800 a 1.500 reais, dependendo da versão. O antivírus também, 100 a 200, a nível corporativo. O programa de estoque hoje pagaria a partir de 500 reais a 2.000 reais, né? Programas bons, né? E assistência, talvez uns 100 a 200 reais. Então a gente poderia, tu mesmo, ler o manual, né? E aplicar na empresa, sem custo nenhum. E é bom frisarmos que esse custo é por computador, né? Não é para uma empresa inteira. Cada máquina você tem a economia desses valores. Muitas empresas pequenas geralmente alegam: mas eu tenho apenas uma ou duas máquinas, então o custo é baixo. Porque se você for ver, até 500 reais é um custo baixo para algumas empresas. Agora, quando a gente fala de 10, 20, 300 máquinas, o dinheiro que você ia gastar com licença, vamos investir no treinamento do pessoal que vai dar suporte. Inclusive tu reduz um custo na assistência do próprio programa, né? O pessoal mesmo pode entrar em contato com alguma comunidade ou até mesmo, no nosso caso, que a gente já vem software livre, já usa, pode dar mesmo assistência dentro da empresa, sem nenhum custo, né? Sem nenhum custo agregado. E a questão da atualização também, que no Linux ou qualquer outro sistema de código aberto, né, open source, tu baixa a atualização sem custo nenhum. Já no Windows, ali, no esforço tem um Office, né, um pouco defasado, tu tem que pagar para atualização. E é bom lembrarmos que uma atualização hoje em dia custa quase o mesmo preço que uma versão completa, ou seja, você não tem vantagens em fazer uma atualização em relação à pessoa que esteja comprando aquele software pela primeira vez. Marcos, até agora nós falamos só dos custos diretos que uma empresa tem. Tu vivendo aí com a implementação de software livre em algumas empresas, tem mais algo a nos dizer sobre esses custos? A gente tem que lembrar que a gente está falando apenas dos custos diretos das licenças. Tem também as outras questões de despesas externas que a gente tem. Por exemplo, se você compra um software proprietário e você precisa adaptar ele para a sua empresa, pelo fato dele muitas vezes ser proprietário de código-fonte fechado, que é a maioria dos casos, você vai ter que pagar justamente o proprietário daquele software fazer as adaptações que você precisa. Coisa que se você pegar um software livre ou um software aberto, você pode, com a sua equipe de desenvolvimento interna, pegar aquele software, pode até comprar o software, mas o custo de adaptação vai ser o custo do teu desenvolvimento interno.
Também temos que levar em consideração que nem sempre é possível fazer esse tipo de alteração em um software proprietário. Afinal de contas, você é 1, 2, quem sabe 100 clientes dessa empresa, e ela trabalha na verdade com uma quantidade de milhões, e não é apenas 100 usuários que vão fazer com que ela mude os planos e altere uma coisa que está funcionando para a maioria. Seria até ingenuidade imaginar, por exemplo, que a Microsoft alteraria sua suíte de escritório porque uma empresa de 100 ou até quem sabe 1000 usuários quer uma alteração específica. Então você fica na mão dela ou usa uma outra suíte de escritório, que aí sim você pode fazer alteração. A mesma coisa a gente tem com o sistema operacional. Ele foi desenvolvido para funcionar de uma maneira. Não é porque um outro usuário, porque uma empresa gostaria que ele funcionasse de uma maneira diferente, mesmo pagando, o desenvolvedor não vai fazer esse tipo de alteração. Afinal de contas, ele tinha um projeto, ele seguiu esse projeto e ele não vai mudar agora que o produto já foi lançado no mercado. Existem alguns casos, inclusive eu conheço um, que empresas grandes, realmente gigantescas, conversaram com outras empresas gigantescas para manter, por exemplo, uma falha no sistema, mas que era através dessa falha que o sistema dessa terceira conseguia funcionar, ou seja, o sistema operacional manteve uma falha para que outra empresa pudesse então lançar o seu produto. Lógico, aí as duas empresas estavam interessadas, tanto a desenvolvedora do sistema operacional como a desenvolvedora deste outro software, né? Mas aí não é uma coisa que você possa fazer, por exemplo, na sua empresa aí com 100 funcionários ou até 1000 funcionários. É uma briga de cachorro grande nesse caso. Mesmo com empresas pequenas, mesmo que do outro lado seja uma empresa pequena, você fica dependente daquele fornecedor. É também aquela questão do controle. Quem tem o controle sobre o produto que está rodando na minha empresa hoje? As minhas finanças, o dinheiro que está entrando no meu caixa é dependente de um software que eu não controlo? Eu, como administrador, não me sentiria seguro com isso. Então, geralmente, esse é um ponto-chave, que quando a gente explica para o dono de uma empresa ou para um administrador de uma organização, quase sempre ele opta pelo software livre. Claro, existem casos e casos. Tem casos que até mesmo eu recomendo software proprietário, são casos específicos. Eu ia comentar aquilo que o Ivan falou agora há pouco, que o software proprietário muitas vezes não permite fazer uma alteração, né? Você pega uma versão do sistema operacional, uma suíte de escritório, já vem empacotado, já vem pronto ali. Se a empresa precisa que seja diferente, que rode um sistema operacional, uma arquitetura diferente, é paciência, né? É aquela arquitetura fechada e pronto, né? Bem lembrado, Diego. Não é só a questão dos recursos, mas também onde vai rodar. Isso também é interessante. Mas vocês veem que essa nossa conversa ela se encaminha para uma questão da gente mudar a forma de pensar em cima do produto, que é o tal do software, sobre a forma de produzir ele. É o que uma vez eu apresentei numa palestra do Tirino, que eu chamei de Nova Economia, em que o foco está no serviço, está nos ganhos, está nas metas, não no produto em si. Teve uma palestra na TV Cultura com o Joe Mad Dog, não me lembro exatamente o nome do programa, mas prometo pesquisar para ter o link aí, que ele alega que essa nova economia, ela valoriza o programador, em vez de desvalorizar o programador como acontece na economia do software fechado, onde o programador é apenas um mero funcionário que trabalha para a empresa e não recebe os louros em cima disso, né? Bem lembrado isso, Diego. Nesse tipo de desenvolvimento do software livre, quem vale mesmo, quem é lembrado do desenvolvimento é o desenvolvedor e não a empresa que estava por trás desse desenvolvedor. Afinal de contas, se você quer saber quem desenvolveu, por exemplo, o Gnome, quem desenvolveu o Compiz, quem desenvolveu o KDE, se você não sabe assim de imediato, você procura na internet e você acha o nome dessas pessoas. No caso do software proprietário, você sabe simplesmente que foi a empresa que fez esse desenvolvimento. Por exemplo, dá uma procurada na internet e vê se você acha o nome da pessoa que desenvolveu o Aero, que é aquela interfacezinha bonitinha do Windows 7. Ou melhor, quem foi que desenvolveu o Windows 7? Quem foi que inventou o kernel do Windows 7? Você sabe lá quem fez o primeiro kernel do DOS, que foi o Bill Gates, que na verdade nem foi ele, né? No entanto, quem fez o kernel do Windows 7? Você tem ideia?
acrescentando aquilo que o Marcos falou, tem uma situação que eu acredito que softwares, suíte de escritório, sistema operacional, até mesmo banco de dados, linguagem de programação e alguns sistemas de escritório, de controle de estoque, estão virando commodities. Então, o valor tem que ter valor agregado para poder vender. Se o software for vendido sozinho, ele tem muito baixo valor. Valor agregado. Ótima palavra, Diego. Ótima palavra. Valor agregado hoje é fundamental. E a gente não está falando só de software, a gente está falando também de serviço, a gente está falando de produtos novos, inclusive outras coisas que não sejam somente software. Você agregar valor é garantia de sucesso. E agregar valor em cima do software livre é mais fácil do que em cima do software proprietário. Uma boa maneira também de ganhar dinheiro com software livre é você vender o serviço de personalização de uma aplicação ou até mesmo de uma distribuição inteira. A Conectiva nasceu assim. O trabalho da Conectiva, e aqui a gente pode incluir como um case de sucesso, foi esse. Eles pegavam o Linux, no caso o Red Hat, e implantavam nas empresas, só que o nível de personalizações deles era tão alto e o retrabalho era muito, eles simplesmente personalizaram do jeito deles. Daí nasceu o Red Hat Conectiva Linux. Daí que surgiu a distribuição. O mesmo vale para o Red Hat. Hoje, o Enterprise. Eles vendem um produto. Que produto é? Eles vendem o serviço de compilação da distribuição e principalmente o suporte a essa distribuição, tanto em atualizações como suporte direto ao público. Exato. É um serviço, mas comercialmente falando é um produto. E eu acredito também que essa é a melhor maneira de se ganhar dinheiro com software livre. Não é focar no desenvolvimento de novos produtos ou novos serviços, de um novo software. Na verdade, você tem que focar em ter algum software e em cima desse software criar toda uma atmosfera, todo um ecossistema de produtos e serviços que você possa prestar para o teu cliente. Então é em cima desses outros serviços que seriam secundários que você realmente ganharia dinheiro e não com aquele desenvolvimento de software. Eu enxergo hoje o profissional de software livre ganhando dinheiro com isso em 5 grandes áreas: consultoria, treinamento, soluções personalizadas, desenvolvimento em cima de produtos existentes de software livre e desenvolvimento de produtos novos. Suporte entra em consultoria. Essas são as 5 áreas. Consultoria a gente falou bastante. Treinamento. Há uma demanda grande no mercado de profissionais que entendam o software livre a fundo. Para quem quer ganhar dinheiro também com software livre, é muito importante dar uma boa atenção para essa área de treinamentos, porque hoje em dia é muito difícil tu achar um profissional que seja bom em passar um conhecimento de qualidade, tanto em outras áreas. Então imagina no software livre mesmo, que já tem poucos profissionais que realmente saibam o que estão fazendo, então imagina passar isso do software livre. Então quem quer ganhar dinheiro tem que prestar bastante atenção nesse mercado, estudar bastante, botar a cara a tapa, porque é um mercado muito bom. É só que tu tem que ter bastante qualidade, né? Porque muita empresa não migra exatamente porque não acha um profissional de qualidade para fazer o treinamento. Numa das empresas que eu dou aula, eles estão lançando um curso de Linux especificamente voltado para quem vai fazer concurso público. Por quê? Porque agora está sendo solicitado isso em concursos públicos, está tendo demanda, assim como o fato de o Linux estar sendo cada vez mais usado, estamos tendo demanda também de cursos direto ao usuário profissional. E esses cursos estão sendo abertos e existem poucos profissionais capacitados no mercado para ir lá dar aula em cima disso, para prestar treinamento. Existe uma outra grande empresa em Porto Alegre que uma boa fatia do bolo da receita dela hoje está em cima de treinamentos em cima desses produtos com software livre, para a construção de VPNs, para a construção de roteadores, para a construção de servidores. Treinamento não é só da aula também. Vamos pegar o case do Aurélio, o Aurélio Verde. O Aurélio, ele tem um livro, por exemplo, que eu comprei, que se chama Shell Scripting Profissional. Esse livro, embora ele esteja à venda, ele também está disponível no site do Aurélio. É o melhor material desse tipo que tem no mercado, tanto em livro como na internet. É completo, é bem didático
E ele consegue ganhar dinheiro vendendo esse livro, mesmo tendo esse mesmo material no site dele. Lógico, o material no site são páginas, né, que você pode ir visitando, mas você também pode baixar o conteúdo completo, e o livro é o que você pode ter à mão a qualquer momento sem precisar ter um computador. Eu comprei e não me arrependo nem um pouco de ter comprado o livro, até porque eu acho muito melhor para ler ele. Ele é uma leitura fácil, inclusive simples, que tu pode ler fora do momento que tu tá na frente do computador treinando, porque ele te permite com que tu aprenda sem também precisar na mesma hora já aplicar, né, aquilo que ele diz no livro. Inclusive é um livro muito bom, que vai estar aí o link do site do Verde para vocês poderem conferir o conteúdo e quem sabe até ajudar ele comprando o livro, né? Tá ganhando dinheiro com software livre em treinamento, que ele tá, na verdade, treinando as pessoas que leem o material dele. Ele tá construindo conhecimento das pessoas. Seguindo aqui na questão dos serviços que eu falei, você pode ser contratado por uma empresa, aquilo que a gente ficou debatendo antes, se é válido, se não é válido. A empresa quer uma alteração, mas quer te paga, vai lá e faz. Ou você também pode ser contratado para desenvolver um produto totalmente novo, ou baseado em ferramentas livres, ou seja, ferramentas, você usa como ferramenta o software livre, e daí você já tem um custo bastante reduzido no desenvolvimento, como também você pode desenvolver um produto e liberar sobre uma licença livre, se o teu cliente concordar. O caso que mais acontece é o primeiro, principalmente nos clientes que eu tenho. Usa ferramentas livres, e acho que o Zinho também tem esse caso bastante, né? PHP, usa o editor de texto, qual é o editor que tu usa? Eu uso o Writer. Tá, mas para desenvolvimento. Para desenvolvimento eu uso o Bluefish. Bluefish, livre. Quanto você teria que gastar com um sistema operacional, com um editor, para só então poder prestar esse serviço? Calculo assim, chutando, né? Uns 5 mil reais. Então veja, isso é bom também para concorrência. Agora eu vou explicar. No momento que você tem 2, 3, 4, 5 profissionais competindo para entrar numa empresa, e agora eu vou falar direto com quem está nos ouvindo e é empreendedor e está querendo colocar seu produto no mercado, se você vai botar um produto no mercado e ele é software livre, você tem um trunfo a mais. Você pode explicar para o teu cliente justamente esses pontos que eu falei, aplicando em cima do teu software. Ah, mas daí eu vou dar o código-fonte para ele, vou dar os direitos, ele vai poder inclusive revender para outras pessoas. Olha, ele até pode, o cliente. Só que a gente está entrando, justamente por isso do uso do termo da nova economia, num campo em que você presta serviço para um cliente regularmente, não pela política envolvida, ou porque ele está preso a você, ou por uma questão de indicação, mas sim pela tua competência. E algumas pessoas falam mal desse tipo de negócio exatamente porque tem que mostrar competência, como tu falou, Marcos. Eles não vão ter mais aquela desculpa de não, tu tá usando meu software, vai ser difícil de tu migrar, ou não vai ser tão fácil assim de conseguir os dados e tudo mais, vai ser demorado para te migrar. Porque tem pessoas do outro lado que são competentes, extremamente competentes, e elas vão mostrar serviço. Então tu não vai mais poder se acomodar como desenvolvedor, vai ter que realmente fazer um software bom e vai ter que prestar um ótimo serviço, senão o teu cliente vai passar para outro. Se é software livre que ele está usando, ele vai simplesmente pegar uma outra pessoa que dê o suporte e a manutenção, tanto no código como suporte ao teu pessoal, com outra pessoa. Ele vai conseguir fazer isso se ele tiver competência. Então o cara lá que estava desenvolvendo para ti não vai ter mais tanta segurança com o software, né? E isso dá muito medo mesmo em muito desenvolvedor por aí. Se você tem 4, 5 pessoas competindo, você não vai pegar aquela que tem o menor preço, vai pegar aquela que lhe oferece o melhor custo-benefício. Então, mais uma vez, em cima da competência do profissional. E tem uma coisa que eu sempre falo: se você fizer os seus clientes mais satisfeitos, seja usando software livre para eles gastarem menos, pensando naqueles clientes que vêm assim, seja usando software livre, podendo adaptar pelas vantagens que a gente citou agora, mas você fazendo os teus clientes mais satisfeitos, os teus clientes com certeza vão te chamar de novo. Com certeza, o teu serviço vai ser bem valorizado no mercado. Você vai ser um profissional mais valorizado, você vai ganhar mais dinheiro. Então,
É aquela velha história: cliente satisfeito, profissional realizado e bem pago. Bom, você também pode estar se perguntando aí: eu não quero só ganhar dinheiro com software livre, eu quero ficar milionário com software livre, como ficou, por exemplo, o Bill Gates. Ele ficou milionário com software proprietário. E existe algum exemplo de alguém que tenha ficado milionário com software livre? Eu vou dizer que sim. Nós podemos citar exemplos de grandes empresas como Red Hat. A Red Hat é uma das maiores distribuidoras de software livre e ela vive unicamente da venda de serviço, de suporte e da instalação do seu Red Hat Enterprise Linux. Outra empresa que a gente pode citar, ela não desenvolve software livre. O que ela faz, na verdade, é utilizar software livre para ganhar dinheiro, pois o negócio dela é mais publicidade, que é a Google. A Google é um exemplo que muita gente dá. Muita gente gostaria de ter fundado a Google ou então hoje trabalhar na Google. A Google ela trabalha em seus servidores basicamente com software livre. Ela tem lá servidores Unix, servidores Linux, alguns servidores BSD, tem também logicamente alguns servidores proprietários. Ela se utiliza nos seus desktops internos software livre Linux, inclusive nessa hora entra o Ubuntu em muitas máquinas. Ela tem o próprio sistema operacional dela agora, que também é software livre. Seu navegador de internet, ela utiliza também software livre, ele é um software livre baseado no Chromium, né? O Google Chrome é baseado no Chromium. Dentro dos seus servidores, para você poder acessar, por exemplo, a página do Google, lá está rodando um Apache, que também é software livre. Banco de dados que o Google usa, também, MySQL, Postgres, e todos esses são software livre. Então, a Google é um dos melhores exemplos que nós temos de quem vive de software, não do software livre, mas vive utilizando o software livre. Bom, depois de discutirmos aí todas essas maneiras de como ganhar dinheiro com software livre, vocês que não utilizam software livre conseguiram já levantar mais ou menos as vantagens e desvantagens. O que eu quero perguntar para vocês então é: vocês investiriam ainda em software livre? Investiriam pesado mesmo? Ou melhor, investiriam um pouco, mas em bastante software livre na carreira de vocês? Eu acho que pesado ainda não dá, porque tem alguns programas, como o Marcos falou, que ele incentiva o pessoal a usar proprietários que realmente não tem, né, outra solução melhor, né. No meu caso, como desenvolvimento gráfico, para a empresa onde eu trabalho não daria para migrar para uma solução livre, porque, né, a impressora que a gente usa lá não tem suporte, né, do livre. Algumas coisas podem migrar, por exemplo, a gente já está usando LibreOffice, Opera, Firefox, porque eu incentivei o pessoal a usar, né? Mostrei qual que era a diferença do desempenho, a gente usa interno lá. Mas, por exemplo, o CorelDRAW a gente não tem como usar o Inkscape lá, porque ele não tem ainda um suporte forte de CMYK, né? E o Plotter de recorte lá que a gente usa exige CMYK para usar, fazer os adesivos, as impressões digitais. Olha, para mim, no meu caso que eu trabalho com suporte, eu diria que dá praticamente para trabalhar somente com software livre, porque o sistema operacional independe. O VNC roda, o mesmo VNC que eu uso no Windows é o mesmo que eu uso no Linux. O suíte de escritório não é quase nula para nós, né? Faz pouquíssimas diferenças. Navegador internet eu já utilizo o Firefox, querido, e eu acho que literalmente é só isso aí, né? Eventualmente a gente utiliza um TeamViewer da vida, porém, mas o mesmo também é disponível para Linux, né? Só lembrando que o TeamViewer ele é uma ferramenta gratuita, mas apenas para uso não comercial. Sim, exatamente. Na empresa onde eu trabalho, a gente basicamente utiliza só software proprietário. Ainda não é possível se utilizar totalmente software livre. No entanto, a minha contratação nessa empresa teve, entre outros fatores, o motivo de eu já conhecer software livre, já trabalhar com software livre, ter uma atuação já grande também na comunidade de software livre, palestrante e tudo mais, porque a empresa já pretende, já tem como plano migrar todos os softwares para software livre.
desde a suíte de escritório, sistema operacional, tudo isso, ela pretende fazer a migração, e isso logo. Então, hoje não é possível a gente migrar totalmente, né? Não é possível investir tão pesado assim em software livre. No entanto, se eu olhar para o futuro, que é breve, aí sim eu posso ver que realmente é importante, não é só possível, é importante que eu faça um investimento forte, muito pesado em software livre, porque é o que o meu trabalho vai inclusive exigir. Não só, a pergunta foi se devemos investir pesado no software livre hoje, como ferramenta profissional, como maneira de ganhar dinheiro. Não só eu acho que a gente deve investir pesado, como eu digo, eu estou investindo pouco e vou investir mais e mais nos próximos anos. Por quê? Como empresa, não tem sentido, pelas inúmeras vantagens que a gente já citou, eu pegar todo o meu negócio e basear ele em cima de software proprietário. Não faz sentido. Qualquer empresa. Como profissional, você que está escutando aí e é profissional e quer entrar no mercado de trabalho, acabou de ter o exemplo do Ivan, que foi contratado justamente por esse diferencial, por conhecer software livre. Acabou de escutar o exemplo do Diego, que consegue se virar muito melhor por conhecer as ferramentas livres. Escutou o exemplo do Zinho, que por utilizar ferramentas livres consegue ter uma maior produtividade. Eu mesmo vou me usar como exemplo agora. Uma boa parte da receita que eu coloco dentro de casa hoje justamente foi em cima de software livre, porque fomos de atrás de informações. Se você é profissional, quer entrar no mercado de trabalho, quer ter um diferencial, não basta apenas colocar lá no currículo, sei Linux. Não, você tem que dominar o Linux, você tem que dominar as ferramentas que estão nele, você precisa dominar as outras ferramentas além de simplesmente o sistema operacional. Então vale a pena investir sim. Como profissional, vale a pena investir. Como empresa, sem discussão, também vale a pena investir. Como empreendedor, se você está pensando numa solução personalizada, se o teu foco é consultoria, treinamento ou serviço, hoje investir em software livre, você tem um grande mercado pela frente. Alguns que vão escutar vão poder dizer, mas a gente já tem 1000 empresas prestando serviço por aí, picaretas e tudo mais. Pois então, diferencie-se. Em qualquer mercado, seja ele software livre, software proprietário ou vender martelo, você tem que se diferenciar dos teus concorrentes. E eu gostaria de, daqui a algum tempo, ouvir de alguém: Marcos, eu escutei você falando isso lá naquele podcast, abri minha empresa e hoje eu estou bem usando software livre. Porque eu não encaro isso como um concorrente, mas como mais um parceiro. Aquilo que a gente comentou no número 0 do Opencast. A gente está numa questão agora em que a gente está num mundo colaborativo, não mais individualista. Daí é possível aquela nova economia que a gente citou no podcast de hoje. Se precisar da gente, alguma ajuda, alguma consultoria, enfim, né? Entre em contato que a gente se coloca à disposição. Terminamos aqui então o nosso podcast sobre como ganhar dinheiro com software livre. Esperamos que as dicas dadas aqui e as informações tenham sido úteis a todos. Caso tenha ficado alguma dúvida, não hesite em entrar em contato pelo e-mail ubunteiro@ubunteiro.com.br. Entre em contato também pelo Twitter, o endereço ali, o usuário é @ubunteirobr. Caso você viva de software livre ou até mesmo tenha uma ideia de como viver com software livre, mande também informações para nós. Quem sabe a gente volte a fazer um outro podcast sobre o assunto, usando o seu case de sucesso como o nosso tema, né? Como nossa pauta aí do podcast.